Hoje eu estou começando um pouquinho diferente, né, gente? Meicom, Olá! Boa olá, noite! Meicom. Hello! E aí, Jane, seja bem-vinda. Hoje eu Catu. comecei diferente de bingo também. Olha, Aretinha! Tia Sandra, que mais? A Baretinha, Baretinha pode fazer pergunta para ela, que ela entende muito. Bota a Olha aí que coisa Aretinha, boa. E chama a de vez em Areta. quando, vá falando com o pessoal aí que eu estou conversando Tá com o meu bom, bingo aqui, chama ver a se ele se Areta. acalma. Convida a Areta para participar também. Ela é muito importante no processo. Eu estou com o meu pingo e hoje eu estou toda atrapalhada. Você consegue chamar a Areta? Clicar em Aretinha? Deixa eu ver, ela está onde? Ela está Ela aqui? tá, ela tá. Isso, convida a Areta. Tá, deixa. Areta, faz o seguinte, dá um oi aí, Areta, para mim que eu te convido. Areta Valente? Isso. Tá, só um minuto. Areta, se convida aí que eu te convido aqui, porque fica meio complicado para mim aqui te chamar ao vivo, porque eu estou às voltas com dois processos diferentes. Deixa eu só diminuir aqui os acessos de Tranquilo. internet. Beijo, Areta, né? Loura. Estefânia tá aí também. Que legal. Estefânia, quem está aqui, Areta saiu, ela entrou e saiu. Ah, entendi. Seria maravilhoso se ela estivesse aqui com a gente também, né? Ela trabalhou comigo bastante tempo também, a Aretinha. Que legal. Estou quase terminando aqui. Estou Eu desligando queria aqui ter no meu convidado também o Naef. O Naef é um indigenista de muitos anos. O Naef, ele tem uma história muito bacana, porque o Naef, ele não tem nenhuma formação assim como sociólogo, cientista social, antropólogo, mas o Naef ele já tem 40 anos de indigenista, se perdeu na Amazônia, ficou acho que 1 ou 2 meses perdido, foi encontrado pelos índios, e assim, o Nossa, Naef fala vários idiomas, é uma pessoa que eu admiro muito, esse sim, né? Se eu tenho 18 anos de indigenista, o Naef é. Nossa Senhora, o Naef é uma meu guru. figura, né? É uma figura, porque não, ele não tem uma formação, ele é alma, ele é coração, ele é amor, ele é entrega. E aí ele fala a linguagem caiapó perfeito, né? Ele é Que um exemplo, legal. o Naef é um exemplo. Nossa Senhora. Então vamos chamar ele, vamos convidar ele, né? Se Eu ele acho que ele estiver está por na aqui, a aldeia. gente Eu chama tentei ele. falar com ele mais cedo, ele está na aldeia, com certeza. Tá. Mas é bem interessante você fazer um outro momento com o Naef, Vamos sim. com certeza. Então, gente, a gente começou a live hoje de forma assim bem diferente, né? A gente dia 9 nós comemoramos o Dia Internacional do Povo Indígena, né? E aí, para falar do povo indígena, eu tinha que chamar essa mulher linda aqui, minha amiga, minha irmã de coração, que assim, indigenista há 18 anos, e eu gostaria muito que ela pudesse falar um pouquinho mais. Para quem não conhece, Joana Angélica de Oliveira Dorne, não é do RN não, viu gente, mas é Dorne. Fazendo... Também do RN, né? Também do RN. também do RN, mas assim, o sobrenome Dorne é bem diferente, né? É, Então, Angélica, eu sei que você tem Murinuã, né? Isso é o nome indígena que te deram. minha segunda formatura. É formatura não, batizado, né? Menino, Batizado. mulher grande, mulher valente. Isso foi um batismo que eu recebi de Chipaia, né? É uma Que indígena já legal. de 90 anos e ela olhou para mim e falou: "Você é Mirinuã". E aí eu achei que Mirinuã fosse alguma sacanagem porque eles brincavam muito comigo. Mas enfim, Sim, depois eu descobri que é um nome mulher grande, mulher valente, mulher forte, né? que E legal. me sinto muito lisonjeada, muito mesmo. Olha que lindo, né? Então, assim, às vezes quem está do outro lado não sabe, né? O trabalho, a luta que é ser um indigenista. E principalmente no norte do país, né? Porque aqui no Nordeste, tu tá me ouvindo bem? Super bem, super bem. Tá.
Ah, Netinho também está por aqui, Rony Cleide também está por aqui, sejam bem-vindos. Luiz Marcelo também está por aqui, seja bem-vindo. Stephanie está por aqui, Stephanie Araújo. Seja bem-vinda, Stephanie. Então, gente, para falar sobre um tema, Francisco também está por aqui, seja muito bem-vindo. Todos que forem chegando por aqui, por favor. Obrigada, meu amor. Ah, Jeane, que linda, Jeane. Tu tá com o netinho, é? Ô, coisa boa, meu beijo para você também, gatona. Saudades, né, não, Queca? É muita gratidão. É uma outra tribo que está para o resto da vida. Está marcado na alma. É viu? verdade. É verdade. Então, para falar de uma coisa tão bonita, né? Os indígenas, os índios, né? Os nossos antepassados ancestrais, mas também atuais. Eu tenho que falar com você, tem que ser você. Eu não podia ser outra pessoa. E eu gostaria que você se apresentasse para quem for ver essa live depois, tá certo? E todos vocês que vão chegando por aí, sejam bem-vindos e continuem conosco. E convide outros amigos também para saber um pouco da nossa cultura indígena, né? Porque às vezes é tão bonitinho a gente falar, os índios. Gente, não é só isso não, é muito mais. Então, com você, Angélica. Catu. E seja muito bem-vinda, viu? Meicom, Catu, gratidão pelo privilégio da entrevista, né? Me sinto lisonjeada pelo convite, porque eu acho assim, você tem 18 anos de indigenista, isso é nada, né? Diante do que é uma imensidão. Quando você vai falar dos povos tradicionais indígenas, é uma coisa muito vasta, né? E aí eu vou tentar focalizar nas aldeias que eu trabalhei no Pará, né? Porque é um mundo, é um outro mundo, né? Mas assim, o que eu posso te dizer é que quando você entra, né, para ser indigenista, no meu caso, contando desde o início, eu não entrei por opção, né? Eu digo que eu fui escolhida. Se você for poder relacionar, eu pego foto de 3 anos de idade e minha mãe já me vestia como um indinho, mas com roupa de índio americano. Ela também, para você ver o nível intelectual que a gente não entende sobre as etnias do Brasil e do mundo, né, indígena. Verdade. E aí, aquela foto, eu falei, que barato, aos 3 anos eu estava vestida. Aí depois eu comecei a seguir, na questão religiosa, a imagem, né? Boa noite, Fernanda. Olá. Seja bem-vinda. Sim. Gente, mas deixa eu falar uma coisa. Essa mulher todinha que está falando dessa questão social também, né, que não deixa de ser, ela é assistente social, ela é indigenista, ela é pós-graduada, ela agora está fazendo mestrado. Não, já concluí. Não, concluí. Já concluiu? Ai, concluí. Coisa boa. Concluí. Então, olha só, então assim, eu não estou falando com qualquer pessoa, né? Então, a gente tem que dar a César o que é de César, né? As formações dessa linda convidada que eu tenho aqui hoje. Ela tem 49 anos de idade. Ela nasceu em Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte. Ela é pau-ferrense da gema, viu, Fernanda? É norte rio-grandense. Entendeu? É assim, cabeça de camarão, né? Potiguar. Não é assim? Comedor de camarão, na verdade, não é isso? Papagirimu. É verdade. Ela tem 3 filhos, gente. Pasmem, essa mulher tem 3 filhos. Tem um que é piloto de navio, lindo, que eu amo de montão, filho do meu coração, Calil. Tem um que está fazendo medicina, que tem 32 anos, vale salientar. Meu filho de coração. Oh, meu amor. Amo você. E também tem mais, né? Tem Duda, que é a cara, a cópia fiel da mãe, que já tá uma mocinha, já logo já vai também estar entrando na universidade. Isso. Então, assim, pasmem, tá? Então, vamos falar dessa cultura tão linda assim agora, né? Que, como foi esse processo lá atrás, e aí essa escolha, porque eu acredito, Angélica, que nós não escolhemos as nossas profissões. Não. Eu acredito que Deus, na sua infinita sabedoria, ele faz com que a gente vá permeando os caminhos, entende? É verdade. E até a gente se encontrar em determinada profissão. Não é que a gente se encontrou, ou porque a gente caiu de paraquedas. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus, ele é tão lindo, ele é tão grande, que ele vai fazendo com que a gente pense que somos nós que estamos fazendo, né? 90% do percurso, na verdade, é ele com a mãozinha dele nos protegendo, nos guiando para a missão que ele nos dá,
É verdade. E eu acho que a sua missão no norte com os índios, eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho, eu acho que é divina. É bem interessante que você falou agora, porque assim, quando eu cheguei no Pará, assim, eu digo que eu tenho um sangue nordestino, mas minha alma é paraense, porque a gente tem que ter gratidão a tudo, né? E É. assim, quando eu cheguei no Pará em 96, logo que eu me separei, com filho, mãe solteira, enfim, eu arrumei um emprego na Vale Rio Doce. E até então não tinha visto, nem não tinha nenhum contato com indígena. E aí eu passei em frente ao hospital, e aí tinha uma caiapó, uma mulher caiapó, um indígena, com um bebê nas costas no hospital, com aquele canto. Eu simplesmente eu paralisei, né, com aquele canto, né, caiapó. Me arrepiava, era como se eu tivesse batido na mão de Deus e voltasse. Eu não sabia te explicar, eu tive uma crise de choro e fui para casa, olhei para ela pintada, com o bebê nas costas, ela cantando. Era uma coisa tão forte, tão empírico, que eu falei assim, isso não é normal. Se passaram, tudo bem, fui-me embora. E anos depois, eu tive uma outra. Deus me colocou de novo nesse caminho. Eu fui trabalhar como repórter fotográfico no grupo Eletrobras, especificamente Eletronorte. E aí meu chefe falou assim, olha, vai ter os jogos tradicionais indígenas, você vai cobrir. Eu só escrevia para o jornal, não, até então não ia para matérias externas. E aí me deram uma máquina fotográfica e eu fui para esses jogos. Engraçado que isso foi no ano de 95 e eu estava grávida esperando a minha Maria e não sabia. E aí tinha aqueles povos tradicionais do Brasil inteiro na arena e eles cantando atrás de mim, o chocalho batendo, eles entrando. E aí eu vomitava, eu chorava, eu vomitava, eu não sabia o que estava acontecendo. Tudo aquilo para mim era muito grande. E repórter fotográfico do mundo inteiro, com equipamentos monstruosos, com aquelas máquinas assim, Era um gigante. ridículas, eles me atropelando todo. E aí eu falei assim, gente, de novo, o que é isso? Deus está me tocando. E aí eu conheci, nesse encontro, eu comecei a conhecer os povos tradicionais indígenas, me aprofundei através da Eletronorte, na responsabilidade social da empresa, e fui ficando, né? E fui ficando. O que mais me chamou a atenção disso é que depois eu não consegui mais sair, eu fui entrando, eu fui puxada de uma forma que nem eu mesma estava sabendo até que forma eu ia. E aí eu vi o tanto que eu era pequena, o tanto que eu não sabia de nada, não entendia nada, né? E hoje já se somam 18 anos, né? 18 anos já, né? 18 anos, bichinha. E é Nossa uma Senhora, coisa, é quando muito você fala tempo. assim, vamos falar dos povos tradicionais indígenas. Gente, no censo de 2010, foi relatado que hoje a gente tem praticamente 897 mil indígenas, né? São Muita gente. pessoas, é cerca de 517 mil terras indígenas, que eles vivem hoje dentro da terra indígena, né? Se você for dividir isso, né? São 305 etnias e 274 línguas indígenas. Então, é uma coisa absurdamente grande. Isso em 2010. Agora a gente está fazendo um novo censo, talvez tenha essa mudança, né? O IBGE apresente para a gente aí uma nova mudança disso tudo. Mas, assim, o que é mais interessante é que hoje 305.873 estão na área norte, né? Aí, para Nossa Senhora. norte, aí temos 208.691 no nordeste. Pasme, a gente acha que essa população está especificamente na Bahia, né? Como a gente imaginou, que começou tudo lá. E aí nós temos no Nordeste, nós temos no Centro-Oeste, nós temos no Sudeste e também no Sul, que é surpreendente. Nossa, muita gente. Muita gente, por exemplo, eu só vim conhecer das etnias do Rio Grande do Norte depois de muito tempo, né? Porque a gente que é da Papagirimum, como a gente chama, a gente não tem noção que Não, tem não. Potiguares tem indígenas na área, né? Muito, muito.
305 mil só no norte, né? Só no Um norte. pouco mais de 300, só no norte. Aí a gente vai para o Nordeste com 208, quase 209 mil. Aí 130 mil, quase 130.500 no No Centro-Oeste Centro-Oeste. e quase 98 mil no Sudeste e quase 75 mil na área Sul, né? Nossa, Bastante indígena. E eu acho que a gente tem, quando a gente fala, aproveitando a oportunidade para parabenizar você, né, por tomar essa atitude para poder divulgar a causa, para poder divulgar o assunto, né? Porque hoje todos os assuntos que são polêmicos, eles estão muito atrelados à questão política, né? Enfim, não que as outras causas não mereçam, né? verdade. Proequidade, raça e gênero merece nossa atenção, sim. Seja preto, branco, homossexual, LGBT, todas as siglas, mas o indígena é pouco se comentado, né? Os É indígenas verdade. hoje ele é comentado quando queimaram o índio Galdino, ou quando tem É uma horrível, né? coisa pior na questão da publicidade, na política, vão se falar do índio. Então, assim, eu parabenizo você pela oportunidade, pela atitude, por eu estar aqui tendo voz, né? Mesmo que eu sei que agora tem pouca gente nos ouvindo, mas eu sei que esse vídeo vai ser publicado, que deve ter uma extensão maior. Mas eu acho Sim. que é Vai um também estar no espaço. blog lá também essa reportagem, linkada também. Eu acho que é um espaço importantíssimo. Eu acho que para cá, para os homens e perante a Deus, o que você está fazendo é imensurável, tá? Eu agradeço muito pela oportunidade e agradeço muito pelo assunto. Eu Michael, não poderia deixar passar em branco um momento tão bonito, tão importante, que é falar sobre. A gente está falando de tanta violência, a gente vê tanta gente morrendo, a gente vê o disparate no mundo, as pessoas, o amor esfriar, a gente esquece de ver os nossos antepassados e os atuais que estão aqui ainda defendendo aquilo que a gente precisa para a sobrevivência, se não nossa, mas da nossa, dos nossos filhos. Eu não tenho filho, mas vou ter se Deus sim. quiser. Pretendo adotar, pelo menos, né? Porque eu já tenho muitos filhos do coração, né? Assim como adotei de coração Cacá, né? Tem milhões Sim. ainda aí que precisam de lá. Então, pensando nisso, a gente tem que entender duas coisas. Eu não posso falar de Brasil, eu não posso falar de mundo, sem antes falar dos nossos antepassados, sem antes da gente falar da nossa atualidade, como estão esses povos indígenas, porque todos nós temos sangue indígena. Todos nós. Não E, existe um brasileiro que não tenha sangue indígena. Né? e Então é muito fácil, indígena e negro também, né? Com muito orgulho. Nós muito. somos uma miscigenação assim maravilhosa. Então, E assim, olha, o avô paterno de Fernanda cresceu em uma fazenda pertencendo ao povo tapuio. Olha aí, povoado tapuio. que lindo! Que, Olha, né? o Brasil é de uma riqueza, de uma preciosidade. Quando a gente fala dos povos indígenas, a gente está falando assim, lá fora, na Europa ou nos Estados Unidos, dizimaram. No Canadá tem poucos. Então a gente hoje, que nem eu acabei de falar, quantas etnias, gente? É verdade. 305 etnias, 274 dialetos, linguagens É indígenas. muita O que coisa. é isso? Aí eu refuto, né? Tudo isso. Eu fui ao Museu Câmara Cascudo em 87, quando criança. Eu não lembro Sim, recordar falar da questão indígena do Potiguar, né? é Do verdade. pessoal de Bahia Formosa, do Catu, do pessoal daquela região, porque o Potiguar tem povos indígenas, né? E também E a indígenas. gente só conhece, interrompendo você só um pouquinho, aqui no Rio Grande do Norte, parece-me que só. Aqui se fala muito dos assentamentos dos quilombolas. Raramente se fala do povo indígena, e quando fala, fala apenas de uma comunidade que existe aqui em São José, se eu não me engano,
que as pessoas, oi Marcos, seja muito bem-vindo, inclusive acho que Marcos esteve nesse território indígena, tirando até umas fotos, se eu não me engano, né? Se eu não me engano, aqui em São José, o resto ninguém conhece os povos indígenas no Rio Grande do Norte, quer dizer... Tem bastante o sagui, que o pessoal da Bahia Formosa, né? Da questão dos potiguares, os catu, de Caguaretama. Gente, tem bastante coisa potiguar. Infelizmente, não há esse olhar, não há essa valorização. Eu não tenho certeza do que eu vou falar agora, mas entre 1 a 2 anos atrás queriam fechar a FUNAI aí do Rio Grande do Norte. Então, assim, a população precisa conhecer, o material didático precisa de ficar, sabe, é arcaico, sabe? Os povos indígenas estão aí, eles esperam que os povos indígenas que você encontre na rua seja os caiapós, o pessoal lá dos arauetés pintados, selvagem. Segundo o pessoal da FUNAI, quem são indígenas? Os povos que se reconhecem, né, da sua matriz. Então, assim, por favor, é daí que começa o respeito e o reconhecimento. Então, o Rio Grande do Norte tem sim. Alô, governo! Alô, políticos! Vamos olhar para esse pessoal aí, vamos dar ênfase, vamos dar visibilidade, sabe? Vamos ter um memorial histórico para que a nova, né? Que os povos do Rio Grande do Norte conheçam. Eu sou da terra, sou indígena, não conhecia. Saí da minha área sem conhecer. Né? E aí, falando nos tapuias, e aí quando você menciona, os tapuias, eles são da região do Apodi. Então é dessa região também, né? É mais ou menos dessa região, não é não, Fernanda? Fernanda hoje mora na França, terrinha que você de vez em quando gosta de visitar também. Mas ela é potiguar da Gema. Potiguar da Gema mesmo. Nós somos bem assim, né? Nossa Senhora, Angélica, muito bom a sua terra, tá? Quando voltar aqui, faça contato, mas assim, é muito bom do Brasil. Angélica, só eu preciso esclarecer muito para as pessoas, porque a gente está acostumado muito a falar em FUNAI, né? Sabemos que a FUNAI é um órgão nacional, né, do governo federal, mas, né, é responsável pela política indigenista. Mas aí vamos por parte. Como é desenvolvido o trabalho da FUNAI? Porque já que aqui no Rio Grande do Norte, né, em algumas regiões também do país, não sabem direito como é esse trabalho, né? Na política de proteção desses povos indígenas, como é que funciona mais ou menos o trabalho da FUNAI? Olha, a FUNAI, ela está vinculada ao Ministério da Justiça, tá? E ela é a principal executora de políticas indígenas do governo federal. E olha, gente, o trabalho da FUNAI, para quem não sabe, porque a gente escuta muito o que o pessoal fala lá fora, mas eu digo para você, eu vim recentemente agora da Europa e acompanhei essa questão agora da morte do indigenista e do colaborador da FUNAI, né? Infelizmente, não vão ser os primeiros nem os últimos, né? Uns 2 anos atrás eu perdi um colega também com a flecha no peito pelo um índio de recente contato também, que foi lamentável, mas assim, explodiu lá fora esse assunto sobre a Amazônia, sobre o indígena lá fora, e aí eu fui bombardeada de perguntas, mas assim, sem nenhum tipo de hipocrisia, de defesa. Gente, o trabalho da FUNAI, ele é muito importante. Ele tem muito valor. A FUNAI trabalha corretamente. A FUNAI, ela tem se empenhado, quando você fala de tantas aldeias, de tantos territórios, de tanta dificuldade de monitoramento, de proteção, é bem complicado. Mas a FUNAI, tá? Ela é atuante, tá? Como eu posso falar, com as premissas do seu trabalho. A premissa é proteger, colaborar com os povos tradicionais indígenas, e o trabalho da FUNAI eu posso garantir que é intenso. E eu trabalhei do outro lado, tá?
Eu trabalhei Você com não uma trabalhava na FUNAI, vale salientar, viu, gente? estou falando, ela cobra certificado, ela cobra vacina, ela cobra postura dos indigenistas. Você tem todo um Muito bom. treinamento para entrar em terras indígenas. Então, assim, Bom, olha, valorizem o trabalho da FUNAI com os povos indígenas, porque não existe. Na minha opinião, eu posso ser massacrada depois com opiniões que está aberto para isso, mas na minha opinião, o trabalho da FUNAI, para mim, é modelo. É modelo. Sabe? Aliás, as políticas com os povos tradicionais indígenas, para mim, é modelo. é Seja em verdade. pequeno Eu ou acho grande que empreendimento para gente lá fora, porque isso não é divulgado. O que é que verdade. acontece? O que é que acontece? Existe bastante ONGs no Brasil, Sim, que, inclusive estrangeira, que se aproveita, que entra no território brasileiro para se apropriar de conteúdo, né, de pesquisa, que elas sobrevivem disso. Enfim, não estou dizendo verdade. as Que está ONGs errado. corretas. É, não está dizendo que está errado, mas está dizendo Eu como estou falando das funciona. oportunistas, eu estou falando das ONGs oportunistas. Nesse sentido, vamos separar o joio do trigo. Tem ONGs que fazem o trabalho correto. Então, a FUNAI ela tem essa preocupação de separar o joio do trigo. Então, não é Sim, tão fácil assim entrar em aldeia, não é tão fácil assim fazer um trabalho. Você tem que entregar toda uma documentação, vacinação, sim. fazer um treinamento. Então, é aplausível o trabalho da FUNAI, gente, muito aplausível. Nós somos É modelo. muito. E é bonito da gente ver. Já que a gente está falando em etnias, você tem alguma. Seja bem-vinda, Micarla. Você tem alguma. Que quando a gente fala de etnias, a gente fala de povos indígenas, as Américas em si, elas foram povoadas pelos indígenas, né? Primeiro, para depois Sim, chegar os povos brancos e daí sim começar. Começou, nós invadimos, na verdade nós invadimos, né? A gente precisa ser coerente com essa história. Nós andamos invadindo os territórios e aí tomamos posse, mas aí nessa história a gente andou destruindo, andou metendo a mão onde não devia e fazendo alguns equívocos, né? Seja bem-vindo, Thales. Então, assim, é, eu sei que em algumas regiões, como na América do Norte, né, ainda existe algumas poucas nações indígenas. Os indígenas americanos são completamente diferentes. Como você via, a sua mãe vestia como americano, mas o americano, o índio americano, que era aquele que a gente costumava ver na TV. sim, sim. Você, né? Muito diferente do nosso, que o nosso já é mais nuzinho, né? Já é mais. Hoje em dia, deixa eu Tá. desmistificar aqui uma coisa também. Nós estamos vivendo uma época que nós estamos um passo à frente e cinco atrás. Como é isso que eu estou falando? Nós estamos na atualidade, mas nós imaginamos o indígena como se ele estivesse ainda lá nos primórdios, ou seja, todo vestidinho de pena se tivesse, ou então nu. Mas E tem, não é isso. Ainda mas tem. tem, mas a grande realidade é que os que estão mais próximos, talvez seja isso que nós não entendamos, os que estão mais próximos dos povos, né, que já foram, né, Sim. socializados, mais ou menos, esses já se vestem com roupas como nós, então eles podem até passar despercebidos porque os traços são muito semelhantes, né, que nós temos, na verdade. Claro, não, claro, e eles têm o direito, porque assim, não é porque eles povos tradicionais que tem que viver como animais, a população tem que separar isso daí. Mas nós temos também vários registros de indígenas que não fizeram contato com humanos, tá? Verdade. Em 2004, 2005, fizeram a primeira localização dos povos Oés, eu estava grávida, eu lembro disso ali entre Santarém, para aquela região. E aí um colega meu Pará. Em fotógrafo no Santarém é Pará, Pará, tá bem isso, para quem não fez entende, região de Pará. isso. E um colega meu fotógrafo, inclusive francês, fez o primeiro registro dos OES, recente contato. E tem bastante na área ainda do Pará, eles vivem como animais, no meio do mato, sem contato. Inclusive, esse colaborador da FUNAI, que levou uma flechada que faleceu, ele faleceu de uma Sim, flechada de um indígena
que não têm contato com o branco. Eles nasceram e são criados no mato, não fizeram contato com humanos. Isso é bem real. Para ele o branco ainda é invasão, em algumas tribos Não, ainda existe, né? ninguém sabe. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essa separação. Os brancos, por exemplo, não entendem o indígena andar com carro, com maróquia, com voadeira, ter dinheiro, viver. Não dá para friar isso daí. Não existe como frear isso aí, nem condenar. Estamos no século hoje que Porque evoluímos eles já bastante. estão sendo, uma boa parte já está socializado. Então, se ele Com está certeza. socializado, ele vai utilizar alguns artigos de luxo, como nós utilizamos, porque já foi socializado. Mas Mas o isso não engraçado é quer que dizer, eles não, mesmo utilizando, eles não eles não, perdem a sua formação. Você pode ver é, aldeias que no meio com bebida, com meio com a introdução do branco, né? Eles não perdem na hora dos seus rituais, eles estão lá pintados, eles estão com pena, eles estão com seus cantos, e ali eles têm a sua incorporação, porque isso se chama sim, troca de saberes. A troca de saberes vem dos bisa, dos voos e dos, entendeu? Então é, é uma coisa que eu aprendi também, que os pedagogos agora vão me matar, né? mas é real. Paulo Freire, me desculpe, mas deixar que os jovens aprendam por conta própria, isso não existe. Eu tirei isso à prova com os indígenas. Troca de De saberes. A saberes, troca de verdade. saberes é a questão da força, da honra, do caráter que vem dos bisas, não sei o quê. Eles podem estar em qualquer circunstância, mas quando os Mas eles não valores são têm. introduzidos, não dá para você mudar. Entendeu? Então, É, essa questão da troca de saberes, eu acho que responde essa sua pergunta. Não importa a fase sim, que eles estejam. É como eu. exato. Como eu falei agora, eu tenho um sangue nordestino, mas meu coração, minha alma é paraense, mas eu sou nordestina. A essência, Se você botar um Eliane, eu vou dançar. Mas também, se você botar um um carimbó, carimbó, um pinduca, vai dançar, eu tô no vai meio. dançar também, é verdade. Entendeu? Mas falando no norte, Angélica, uma coisa que aconteceu muito misteriosa comigo, que eu acho que não chega nem perto do que aconteceu com você, mas eu lembro que quando a sua Maria foi nascer, né? Eu peguei um voo aqui. Sim. Eu cheguei como louca lá de madrugada, né? Quando você acorda, tá a Cleide. Cleide é meio louca, né? Então, assim, eu me lembro a sensação mística que eu senti quando eu cheguei no Pará. Era como se eu estivesse voltando ou chegando na minha casa. Foi algo, assim, extraordinário que aconteceu. E, assim, porque, assim, eu cheguei em Belém, de Belém eu fui para Tucuruí, né? Longe, que a Eletronorte é em Tucuruí. Longe para Chuchu, passei a noite viajando, um toró de chuva, que aqui a gente não sabe nem o que é chuva, gente. Se vocês virem a chuva de lá, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Um toró de chuva que eu fazia, Jesus, eu não vou chegar não, meu Deus do céu, o que é isso? Passei a noite todinha quase que toda acordada, mas enfim, cheguei de madrugada e eu lembro que ao descer lá na rodoviária, o teu esposo já estava me esperando, Fabrício, eu lembro da sensação do cheiro da terra, que foi algo tão surreal que eu senti ali, que eu fiquei tão impactada que eu não tinha nem palavras. Ele falava comigo, eu não tinha palavras para falar. Tão impactada que eu fiquei com aquela áurea, É, o cheiro daquela terra. o Pará não dá para te explicar assim o que é. Eu acho que é uma bomba de construção espiritual incrível, tanto dos É povos verdade. tradicionais indígenas como da natureza. É indescritível. Eu acho que das. Fala assim, voltando à primeira pergunta, assim, e respondendo essa, quando você vai trabalhar com os povos indígenas, você é chamada, aí você não entende nada, mas depois que você está naquele meio, para quem não está preparado, é um impacto muito grande, né? É verdade. Há 18 anos atrás, a gente dormia no relento, no meio da mata, tinha aldeia que a gente levava 5 dias, Para chegar. 5 dias para chegar, de voadeira.
escutar barulho de... Vamos falar o seguinte, para quem não sabe o que é uma voadeira. Ah! O que é uma voadeira? É um barco com motor de 50 HP, 190 HP, que sobe e desce rio. E o É, bicho é veloz, viu, gente? O bicho é veloz. isso. Mas tem aldeia que eu visitava que levava 5 dias para chegar e a gente tinha que descer dela, tirar as coisas, subir quando estava seco, botar as coisas no barco, subir de novo, enfim. Então, Era uma aventura enorme, nesse né? experimento, a minha primeira ida de campo, eu fui contratada como analista. E aí o indigenista, um senhor já de 80 anos, não tinha ninguém para substituir. Foi a terceira vez que eu fui chamada para ir para terra indígena, né? E Nossa, aí o senhor antenou, não tinha ninguém. Eu falei assim, eu vou. Aí ele falou assim, mas menina, você nunca foi para uma aldeia? Eu falei, eu vou. Sempre tem uma primeira vez, eu vou. E aí, para os pessimistas, dizia assim, mas nossa, você estudou, você vai para a aldeia? Aí o meu lado realista, positivista, dizia assim, não, eu vou. Eu vou porque eu sei que Deus prepara alguma coisa para mim. Mas foi muito engraçado, porque assim, eu passei sei quantos dias de voadeira, quando eu cheguei na aldeia, eu regredi minha identidade intelectual, porque eu subia em árvore, eu tomava banho de rio, eu corria o dia inteiro com os meninos, entendeu? Mas não deixava de fazer o meu serviço. Eu estava solta, voltou assim à infância, mas de uma forma muito diferente, né? livre, leve e solta. Então eu naquela voadeira, eu botava o fone de ouvido e olhava para a mata, olhava para os animais. Olha, eu só sei que depois de 10 dias, quando eu voltei com o pé inchado, que parecia uma bola, eu abracei o meu chefe, que era um indigenista de 80 e poucos anos, seu Antenor, e eu falei muito obrigada, muito obrigada. Ali tinha me tocado de uma forma que ali estava dizendo assim, a vida é muito mais do que isso, olha o que está em volta. Olha os Verdade. milagres, Extraordinário. olha... E foi incrível, incrível. E eu acho que essa minha atitude de ter me colocado no lugar do outro, a empatia de não ver a minha classificação, meus diplomas, né? Me colocar como o outro me fez crescer muito mais. E de lá para cá eu acho que eu cresci muito como ser humano. Muito, sabe? Nessa experiência que eu tive, né? Só numa empresa, quase 11 anos, eu trabalhei em 11 terras indígenas. Isso é muita coisa, né? Mais de 9 etnias, isso é muita coisa. Um total de quase 90 aldeias, né? Olha, é muita coisa. Angélica, a gente vai falar agora, essa mulher toda grande, vou interromper você um pouquinho, porque ainda tem uma outra curiosidade. Antes da Sim, gente chegar nessas aldeias, você, primeiro, quando você foi chamada, que você foi, e aí a gente sabe, 18 anos não são 18 dias, o que, o que é que eu pergunto a você? Qual foi a tua maior dificuldade? Porque houve momentos de dificuldade. teve, sim, Você é mãe, esposa, a parte do intelectual, da intelectual, que também isso faz a diferença. A gente sabe que a gente está muito acomodado ao conforto. sim. De repente você passou por várias experiências, mas teve um momento da dificuldade. Onde foi que você encontrou mais dificuldade? Porque era uma mulher que estava entrando num território selvagem, porque não deixa de ser, porque aquelas Sim. regiões são muito fechadas. Ali você ia encontrar com animais, etc, etc, com intempéries do tempo, com tudo que tinha direito. A pergunta que eu faço a você é: aonde foi que você encontrou a sua maior dificuldade? Foi enquanto mulher está no meio daquela selva, junto com homens, porque você não estava com outras mulheres, você estava com homens, e ia para o meio dos indígenas, que para eles a mulher branca tem algumas características diferentes, que eu até gostaria que você falasse um pouquinho sobre. E é muita coisa, muita pergunta. Não, é inteligente a sua pergunta. A sua pergunta foi na ferida. A sua pergunta foi muito interessante. Porque assim, essa sua pergunta, ela é tão extensa e ela é tão empírica, porque assim, ela abrange tudo na minha vida. Vamos lá. Sim. Deixa eu tentar responder em duas etapas. Primeiro, como
Angélica família e como Angélica ser humano e como Angélica profissional. Como família, graças a Deus eu sempre tive o apoio, porque eu sou casada há 27 anos com uma pessoa que me entende muito, e inclusive ele já topou muita coisa que eu disse, vamos, ele vamos, nessa sentido de ajudar os indígenas, de fazer eventos e bababá. A segunda, e assim, os meninos sempre me ajudaram e era questão de sobrevivência, de necessidade, a questão de trabalho. Puxando esse vínculo da questão de necessidade de trabalho, me colocaram para trabalhar com a terra indígena chamado do pessoal do Bacajá, que são xicrins. Xicrins, linguagem, né, são povos caiapós. O que isso significa? Significa que são, ainda não vou usar a palavra selvagem, porque isso não existe, né? Eu não sou antropólogo para usar a palavra específica, né? Eu trabalhei por amor e fui entrando, não me especifiquei nem me habilitei a esse tipo de linguagem, mas enfim, falando de coração, de Angélica, são homens ainda que as mulheres não falam, não têm autorização de falar se eles não falam, na dança tradicionais ela dança atrás. E assim, quando a empresa falou assim, você vai trabalhar com os xicrins, eu fui cercada por lideranças indígenas na hora de apresentar, eles falando na linguagem dele, e ali eu tive que me impor, né? Falar de igual para igual, como se fosse uma pessoa valente e batesse de frente para poder ser aceita pelo grupo, né? É tanto que eles não trabalhavam na época com mulheres, né? Então, esse foi meu primeiro desafio. Ou eu, né, conseguia me estabelecer no mercado, me mantendo forte, me adaptando, não vou dizer forçando a barra para ser aceita, né? Mas sendo verdadeira, porque com os indígenas, se você não for verdadeira, eles não te aceitam. Então, assim, eu sempre fui, não vou dizer bocuda, isso não é uma palavra. Eu sempre fui verdadeira, escrachada, transparente, e falei, não é, não vai, não dou, não é assim. Defeito nosso, eu acho. E dessa forma, eu acho que eu fui aceita. Isso é defeito é qualidade, né? Para esses povos isso é qualidade, né? Enfim, e também fui aceita por elas, porque elas, as mulheres xicrins, são muito ciumentas. E fortes, elas são aquelas que raspam o cabelo na dor, na alegria. É muito forte a cultura delas, é muito, entendeu? Para você ser aceita por aquelas mulheres, você tem que demonstrar muita valentia, muita verdade para você ser adotada. Graças a Deus eu fui muito bem querida por elas, muito bem aceita, e sou muito grata por isso, entendeu? A outra pergunta que eu falo para você é sobre a dificuldade de trabalhar nessa área. A maior dificuldade que eu achei é justamente o impacto da diferença da cultura. Porque quando você entra numa cultura dessa, que do branco é completamente diferente de alguns povos indígenas, acredite, tem indígenas, por exemplo, que na cultura deles, nasce gêmeos, tem que matar um, né? Verdade. É o do bem e o do mal. E aí a mãe pega a criança e faz o seu ritual. Nasce com alguma anomalia. Tem algumas aldeias que pegam os seus filhos e fazem um sacrifício. Então... Que é uma questão bem cultural ainda, né? O tratamento com as mulheres. Então, o que mais me chocou foi isso. Então, você não pode interferir, você não tem como interferir numa cultura deles. Isso me impactou muito. E eu demorei muito para entender, né, essa diferença cultural. Absurdo. Enquanto aqui a gente luta para... A gente aceita uma criança com síndrome de Down, por exemplo, com um amor muito grande, uma criança que nasce sem um membro. A gente tem, lógico que tem as limitações, tem as crises de loucura que todo mundo passa, né? Como é que eu vou dar conta? Mas dá. E de repente você entra numa cultura onde não é permitido. Mas está mudando, viu, Cleide? Está mudando. Hoje algumas aldeias que praticavam esse tipo de rituais com a orientação do pessoal,
tá mudando. Mas no início, quando eu entrei, que existia esse tipo de situação, inclusive, Sim. foi logo quando eu entrei, teve um caso de um araueté que queimou a menininha, que tinha problema. Oh, E aí foi para a justiça, a enfermeira salvou a criança e adotou a criança. Depois inclusive, os povos do qual eu trabalhava. Então, não dá para os brancos, como eles falam, criticar. É o mundo deles. Eles nasceram nisso. é Como é que verdade. São culturas completamente transição? diferentes e a gente precisa ter essa. É a transição de saberes. Então, os arauetés, gente. Os arauetés são povos lindos, de uma inocência absoluta. Absoluta. Não dá para pedir que os arauetés pensem como os brancos, porque são pessoas muito ingênuas, tá? Muito ingênuas. E assim foram transmissão de saberes dos bisa, dos avós, que fazem isso. A E é gente muito não lindo da gente ver que ainda existe, né? Tamanha pureza. existe, muito existe. Elas ainda andam só com as bandanas na cintura, nuas, alguns comportamentos já para identificar que elas copiam os macacos. Então, assim, não critique, não condenem. Vão pesquisar. Hoje em dia nós temos bastante material informativo. Não dá para criticar, condenar sem a leitura. Então, isso na época me doía muito, me machucava muito. Hoje eu entendo, hoje eu respeito. E ter essa experiência comigo me levou a saber o seguinte: é preciso ver mais, julgar menos, Verdade. entendeu? A questão, o nomezinho que eu aprendi: compaixão, humildade, sapiência. E com tudo isso você chega a um contexto denominado, chamado sabedoria. Dria. Verdade. Sabedoria. Angélica, você está falando de sabedoria. Sabedoria é intrínseca, é nossa, a gente nasce com ela e aí a gente só aperfeiçoa. Mas na vida cotidiana, né, na atualidade, a gente precisa da educação, né? Aí, Nossa, como tem sido o desafio, algo muito assim, como tem sido o desafio da educação para os povos indígenas, porque nós sabemos que existe hoje escolas, como esse desafio, porque os dialetos são uma barreira, né? Como é que faz? a gente tem que separar isso em dois momentos, né? Sim, O internamente, hoje a educação indígena, o que ela teve a preocupação? Ela teve a preocupação de pegar indígenas da aldeia e formar em sim, professores, formação pedagoga, e aí esses alunos, eles estudam na língua dele com professores. Isso também é para a área da saúde, né? Por exemplo, sim. o pessoal do DICEI, eles da questão da saúde também, da educação, tem essa preocupação. Por isso que eu falo, nossas políticas públicas, pasme, com os povos indígenas, elas são eficientes. Mas, ao meu Olha ponto que de isso é bom. vista, saúde. Hoje, a formação dos indígenas, os técnicos de enfermagem, dentro das aldeias, a prioridade são os moradores da aldeia, são formados na cidade e vão trabalhar lá dentro da própria aldeia. E a educação indígena não é diferente, tá? Não é diferente. Outra coisa, o que me preocupa, né? Olha que petulância, mas enfim, na questão Mas não deixa de ser, você é indigenista. eu vou chegar lá. Na questão externa, né, da educação, o meu mestrado da mediação e resolução de conflitos, uma das pesquisas que eu fiz com a professora Arara, lá na terra Guan, lá da Volta Grande do Xingu, no Pará, ela coloca isso, que os alunos que estudam na cidade, eles não são respeitados. Os livros não estão estruturados para receber esses indígenas. A forma comportamental dos professores, pasmem, não estão preparados. Por exemplo, nós temos que entender
que esses alunos que estudam na cidade continuam sendo indígenas. Eles continuam tendo a vida lá. Aquela questão que eu falei anteriormente, tradição de saberes. Então, o que ocorre? Esses índios, eles estão na cidade, mas eles têm o tempo da festa, da colheita, tá? Do Sim, do plantio. as festas que normalmente, os solstícios, né? Sim. Eles ainda têm. E da caça, e da caça. Então, assim, a maioria pede para poder sair, e aí existe a intolerância, né? A intolerância com essas questões, não são permitidos eles irem para a aldeia. Então, um dos pontos focais do meu trabalho, dessa mediação de conflito, é sobre isso. Os pedagogos têm que se preparar para esse tipo de aluno. Os alunos precisam, os indígenas, eles são diferenciados, porque a questão da colheita está ligada à questão religiosa, e está ligada à questão cultural, e que está a questão da sobrevivência. Então, tipo assim, eu tenho um ancião, né? Eu sou o neto, eu tenho um ancião lá, o ancião não vai mais para a roça, não vai mais para o ritual da caça. Então, sou eu que tenho que ir. Então, eu não posso ficar na sala de aula. Então, esse indígena não pode ser prejudicado. Entendeu? Tem que estudar diversas maneiras, né? Diversos jeitos, formas de chegar, de fazer essa troca de conhecimento e conseguir fazer com que ele se insira na modernidade, né? No e eu mundo moderno. aproveito esse momento para falar da questão educacional e mandar um recado, que eu acho que é muito importante. Precisamos renovar o material didático, precisamos adaptar, na verdade, esse material didático, né? Então, assim, quando você fala em abril, quando você fala o Dia do Índio, pelo amor de Deus, seja no Rio Grande do Norte, seja na Bahia, seja em qualquer canto, os alunos precisam entender a história desses indígenas, que é peculiar de cada área. Então, quando você for pintar um garotinho, quando você for aplaudir o Dia do Índio, entenda a história. Porque é a nossa história. Então, vamos parar de pintar, botar peninha, não é isso. Aí, quando você quer a questão do respeito, da proequidade de raça e gênero, vamos começar daí, nos materiais didáticos, tá? Que precisa ser melhorado, né? Hoje eu pergunto, eu não sei se tem alguém aí que é potiguar. Será que na Câmara, no museu lá, no Museu Câmara Cascudo, eu não sei, eu fui em 86 lá, eu não vi nada falando sobre os indígenas potiguares, entendeu? Então, assim, acho que ainda não. Alô, pessoal, vamos sair do discurso, vamos fazer, vamos fazer acontecer. Foco, vamos dar foco para a questão, vamos separar, eu não sei se tem, me perdoe se tiver, mas quando eu fui não existia. Então, os alunos Acho que ainda não tem, não, que eu saiba, não. Se alguém tiver aqui que saiba, por favor, fico grata. Ficamos, né? Os alunos precisam, os potiguares precisam entender que existe 4 etnias indígenas aí. Precisa entender as suas histórias. Precisa ser valorizada, não é o potiguar admirar os indígenas de Mato Grosso ou do Pará. É valorizar esses povos indígenas que nasceram aí ou que migraram para aí. Entendeu? Porque houve migração. Houve migração de muitos, né? Eu falei do início, eu não estudei o pessoal daí, eu não sei, porque isso é muito macro. Então não dá para focar. Eu estou focando na minha experiência aqui com esses povos do Pará. Exato. Mas assim, é um apelo, tá? Por favor, vamos dar visibilidade para os povos tradicionais indígenas. Vamos deixar que essa necessidade seja só a questão política, essa visibilidade seja só de interesse. Não é história, gente.
Angélica, você teve acesso a várias terras, né, indígenas, a vários povos. Quando a gente está falando de terra, em demarcações, aí a gente passa para demarcação de terra, etc. e tal. A gente não tem a intenção aqui de delimitar territórios. A gente está aqui abrangendo uma área e falar de um povo que a gente precisa fazer com que, assim, eles também têm voz, eles também são seres humanos, né? Nós aqui estamos invadindo, de certa forma, de certa forma não, nós invadimos o território que era deles, e nos achando proprietários absolutos, e na verdade nós não somos nada. Tanto que quando a gente morre, a gente não leva nada, né? Mas enfim, para que a gente viva uma sociedade, pelo menos, não digo na totalidade igualitária, mas que a gente possa pelo menos se equivaler, né? Pelo menos a tentar entender um pouco, a tentar chegar mais ou menos nessa equivalência. Você trabalhou com quantas terras indígenas? 11. 11? 11 terras indígenas. Você pode falar? Cada um era um dialeto diferente? Porque quando você vai, por exemplo, vamos por partes, né? Dessas 11 terras indígenas, eu trabalhei com os povos Juruna, Arara, né? Xicrim, que é Caiapó, Araueté, a Cararaô, Chipaia, Curuaia, Assurini. Então, aí vai desde da linguagem Mebocré, que é o linguístico de... A grande família Tupi-Guarani, lá ela é grande, na verdade, é a maior quantidade, a família Tupi-Guarani, porque ela vai ter diversas ramificações. Depende da etnia, porque Tupi-Guarani você vai encontrar quase em todos os estados, né? Você vai encontrar em quase todos os estados. Depende da etnia, depende do povo, né? Porque o Juruna, né? Os Juruna, os Assurinis, mas específico assim, é bem mistificado a linguagem, né? Eu trabalhei mais com o Xicrim, né? Que são os caiapós do Cudê lá, né? Linguístico Dê, né? Que é o Membocré, que são os caiapós. Eu gostei do nome, Membocré, gostei. Membocré. A sonoridade, né? Membocré. Isso, é um povo belíssimo, belíssimo. O Xicrim, os caiapós, ele foi o meu primeiro contato com os povos indígenas. Tudo deles é muito bonito, desde o nascimento até a morte. A morte, eu lembro que um dia teve uma doença na aldeia que era a questão da diarreia. E aí eu dormi na casa com uma enfermeira na casa e a noite toda era um grito tão dolorido e era um grito, cantos de dor tão bonito que eu não consegui dormir, mas era emocionada. Eles têm um ritual de preparar o corpo. As mulheres, elas raspam a cabeça aqui no meio e é assim, ela enterra tudo do bebê ou da pessoa naquele buraco e assim. O cabelo cresceu, onde ela raspou, não se toca mais nisso, não se fala mais nisso, não há mais dor. Porque eles... É tudo perfeito. Alegria uma espécie de superação. De superação. É muito bonito, por exemplo, quando... É como se determinasse o tempo do luto. É muito espiritual, é tudo muito espiritual. Para as festas também, para as festas eles raspam também, eles se pintam também, né? E tem outro extremo que os assurinis, as meninas, né? Quando vão casar, que menstruam, elas ficam lá na palhocinha, isolada, só a mãe que leva comida, se preparando até a menstruação acabar, se preparando para receber o marido. É tudo muito intenso, é tudo muito potencializado, assim. Remete muito ao passado, né? A impureza, o sangue vem da impureza e precisa daquele tempo. Isso, e tudo, assim, não ser tocada, ser preparada,